Bom dia. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Elas são novas a cada dia. Cada dia se renovam a cada manhã, e é grande a bondade e misericórdia de Deus. Eu gostaria de compartilhar hoje, nesse domingo, algo que me foi perguntado por uma pessoa que não consegue entender as coisas, que muitas coisas não acontecem na vida dela e ela não tem resposta, ela não faz tantas coisas e nada dá certo. Eu gostaria de compartilhar aqui um texto, isso é um texto em Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis, está ali Abraão. Nós sabemos que no capítulo 14 Abraão tinha vencido um grupamento de reis, tinha libertado o seu sobrinho, e que depois ele está no começo aqui do capítulo 15, dentro da sua barraca, da sua tenda, com medo, entristecido, desanimado. E ali Deus vai fazer uma aliança com Abraão, vai fazer com que ele saísse da tenda, que ele olhasse para cima, na expectativa, na esperança da promessa de Deus ser cumprida. Olha para cima, e se você puder contar as estrelas, essa vai ser a sua descendência, e a descendência do povo de Abraão, são os judeus até hoje. Os cristãos acreditam que foram enxertados na videira, a videira é Israel, seria o caso, e nós fazemos parte então desse povo também. E Deus então promete para Abraão, mas Deus também vai falar algumas coisas para ele também, que o que vai se cumprir vai ter um tempo e também vai demorar, né? A promessa todinha, do versículo 1 ao versículo 7, que Deus está falando para Abraão sair, né, da tenda, e Deus vai dizer para ele: eu sou o seu escudo, o seu galardão vai ser sobremodo grande e tal. Aí no versículo 7 o Abraão vai dizer o seguinte, versículo 8: perguntou-lhe Abrão, que ainda era Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão ainda: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Possuir a terra que Deus havia prometido nos capítulos 1 ao 7, o filho, né? essas bênçãos, né? Como é que eu vou saber? Aí Deus diz para ele o seguinte, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E o Abraão toma aqueles animais, parte eles no meio e colocam ele em ordem, as metades, umas defronte das outras. Então ficou assim, uma parte aqui, outra parte do animal aqui, e aqui dentro um corredor, nessas duas partes. E as aves e aí o que aconteceu? Enquanto ele colocou isso aí, os urubus desceram, quer dizer, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Era Abraão que empurrava, né, as aves de rapina. Ali estava ali o urubu ali em cima, e ele então enxotava aqueles animais. No versículo 12 diz que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então veio uma escuridão e Abraão teve medo daquela situação. E ficou ali, estava sozinho ali com os animais e as aves de rapina querendo comer aquela carcaça daqueles bichos lá. Aí no versículo 3 é interessante. Aí o Yahvé, o Senhor, Elohim, fala com Abraão. Então lhe foi dito: sabe com certeza, ou seja, vai acontecer, saiba com certeza que a sua descendência, a sua posteridade, vai ser peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Nós sabemos da história judaica, em que o povo de Israel foi para o Egito com José e Jacó, no caso, o primeiro José, depois Jacó, e ali eles permaneceram um tempo, e mudou-se o governante do Egito, e o povo de Israel começou a ser escravizado pelo povo do Egito, e ficou 400 anos de escravidão até vir Moisés para libertar aquele povo. Então já estava sabendo já. É interessante, porque você tem a promessa, mas você tem que fazer alguma coisa, você vai ter que cortar os animais, né, partir e tal, vai ter trevas, e aí você vai continuar, né, mas vai ser escravos. Mas no 14 diz assim: mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Deus dizendo que ia fazer algo com o povo, e o povo que ia sujeitar-se era o povo
do Egito, no caso. E depois sairão com grandes riquezas. Nós sabemos a história que o povo de Israel sai então do Egito e vai para a terra de Canaã. Demora um tempo mais por culpa deles, porque não creram naquilo que Deus falou. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultados em toda a velhice. Abraão morre em grande velhice, com dias abençoados, e vai ser então enterrado com os pais deles ali, né? Bom, na quarta geração tornarão para aqui. O povo vai voltar à liberdade, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Isso aqui é uma outra história que depois a gente pode até estudar depois dessa questão, a medida de iniquidade dos amorreus que não se encheu ainda. Aí o que acontece? Veio que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Né? Naquele mesmo dia fez o Senhor, no caso, aliança com Abrão. Então, olha só, veio o sol e densas trevas, parece que podia ser apalpada a escuridão. Já teve aqui um profundo sono sobre um pavor sobre o Abrão, não é isso? E caiu um sono profundo sobre ele. Mas é interessante o seguinte, voltando a falar novamente aqui, foi feita a promessa de Deus para Abraão, sobre a sua posteridade, sobre a terra, sobre o seu filho. E depois houve, da parte de Abraão no caso, um trabalho de repartir os animais, de colocar aqueles animais ali, de enxotar as aves de rapina que vinham em cima daqueles animais ali. Então ele tinha esse problema e ainda veio um sono sobre ele, e agora ainda teve uma promessa de escravidão, né? Mas peraí, nossa, parece que foi prometida uma bênção ou duas bênçãos maravilhosas, que a posteridade do meu povo vai tomar essa terra aqui, e ainda vou ter um filho, uma descendência, e de repente aparecem só problemas, vão ficar escravos ainda por cima por 400 anos, né? E aí depois vem essa densa escuridão. Mas há algo interessante aqui, porque vem a densa escuridão, né? Até palpável no caso, densas trevas, mas aparece um fogareiro, um tipo de um fogareiro, fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços de animais, né? Quando era feito o holocausto, no caso, né? Não é o holocausto que é da Segunda Guerra Mundial, porque hoje nem se fala holocausto, os judeus falam Shoah, né? Porque o holocausto é um sacrifício, né? Você oferece um sacrifício ou oferecia um sacrifício. E o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, não só com eles, mas também com os ciganos, com os negros, com aquelas pessoas inválidas, todos eles também, não foi um holocausto, não foi uma oferta, né? Isso foi uma tragédia, uma hecatombe, que se fala que é o Shoah no caso. Então, algumas coisas, aí eu volto a dizer para a pessoa que perguntou, depende de nós, depende de mim, depende de você fazer. Então, assim como Abraão pegou, partiu os animais, colocou eles frente lá e tal, e cuidou para que as aves de rapinas não viessem sobre aqueles animais, nós temos coisas que nós temos que fazer isso, e depende de nós fazermos. Mas algumas outras coisas não depende da gente, né? Eu vou começar dizendo o seguinte, ó, depende do outro, né? Depende do seu esposo, da sua esposa, depende do seu filho, depende do seu patrão, depende do seu amigo, depende da situação do país, depende de Deus. Vou ser bem claro no caso aqui para nós entendermos aqui. Não depende da gente, a gente não consegue. Tem coisa que a gente vai tentar martelar, e você vai martelar a sua mão, vai martelar o seu dedo e não vai conseguir, e você vai ficar triste, vai novamente, vai fazer e vai repetir a mesma situação e não vai dar certo. E você não tem, olha assim, você não tem o que fazer. Você olha a situação e fala assim, mas eu não tenho mais o que fazer. Por que passa o fogareiro no meio? Por que passa a tocha de fogo no meio? Porque quando você fazia um acordo com a pessoa, antigamente, no caso aqui do tempo do Abraão, você então sacrificava os animais e supostamente diria assim, ó, que isso seja feito comigo, se eu não cumprir o meu trato com você. E dizem os estudiosos, os arqueólogos, os estudiosos, de que as duas pessoas passavam no meio, naquele corredorzinho. Aqui está um lado uma banda, aqui está um lado outra banda, e aqui tem um meio. Eles passavam no meio, passava um e passava o outro, para poder selar o compromisso, selar a promessa, selar o acordo que foi feito, né? Bom, como o Abraão não podia
cumprir aquele acordo, ele não podia, no caso, se dar um filho, porque a mulher dele era estéril, não tinha jeito. Ele não podia, aí não teria posteridade, porque não teria um filho. Ele achava que o escravo dele, o Eliezer, que seria o herdeiro dele. Ele não podia cumprir aquilo. Ele não tinha condições, não estava nas forças dele, por mais que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele não tinha condições. Ele estava velho e ele ia morrer, ele achava. E não ia acontecer nada. Então, o fogareiro, a tocha, simboliza aqui, no caso aqui, Deus passando no meio. Então o que eu entendo aqui dessa maneira aqui? Que Deus passando no meio, Ele está garantindo o que Ele disse para Abraão um pouco antes, na aliança dele ali, que vou te dar uma posteridade, vou te dar essa terra e você vai ter um filho. Eu estou dizendo isso, e se você puder contar as estrelas do céu, você vai ver como vai ser a sua posteridade. Né? Não é que nem hoje aqui em São Paulo a gente olha para cima e não vê estrela nenhuma. Ele estava no deserto ali, e há mais de 2.000 anos atrás. Você imagina que maravilha, igual talvez o Atacama hoje, né? Lá no Chile. Então só Deus poderia cumprir aquela coisa, aquela promessa. Só Deus poderia fazer com que houvesse um povo deste homem já velho, desiludido, desanimado, entristecido, que não tinha uma descendência dele. Então, por isso que o fogo passa no meio desses animais, desses animais que estavam partidos ali, né? Selando a promessa que foi feita, selando o acordo que foi feito, porque aqui só Deus poderia fazer. Tá? Então, eu entendo que nós temos algumas coisas sim que nós podemos fazer e nós devemos fazer. Outras coisas nós não temos condições de fazer. Aí eu creio sim que só Deus pode fazer, principalmente as coisas impossíveis, né? Mas a Deus tudo é possível, como diz lá em Mateus 19, 26. Para Deus tudo é possível, não há nada para Deus que não seja impossível. Para nós achamos que é impossível, que não vai dar. É que nem essa pessoa que falou comigo: olha, não dá mais, eu não consigo, não acontece, e eu faço, eu luto, eu vou e tal, e eu só perco essas batalhas, só perco. Bom, você pode perder as batalhas, mas não perder a guerra. A guerra ainda continua e você pode sair vitorioso. Mas para que possamos entender, senão nós vamos exaurir as nossas forças, vai se acabar nossas forças, porque nós estamos malhando em ferro frio, né? Não vai adiantar nada. Nós temos que entender, bom, até aqui sou eu que tenho que fazer, daqui para lá é só um milagre, é só uma coisa maravilhosa. E Deus é Deus de maravilhas, né? Desde que você creia e você acredite. Não estou falando de agnósticos que acreditam que pode ser que exista Deus, pode ser que não existe. Não estou falando de ateus que não creem que Ele existe. Estou falando de pessoas que acreditam, que creem que Deus existe e que Ele pode mudar a sua história. Então eu entendo que Deus pode mudar a sua história e que Deus pode trabalhar de uma maneira que as coisas que você não tem forças para fazer, Ele vai fazer. Não é que a gente vai ficar também tranquilão na poltrona, né? Sentadão, comendo pipoca, vendo filme, e vai acontecer as coisas. Não é isso, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nesse desespero, você entender e não se sentir culpado e não se sentir derrotado de que você não consegue, de que você não vai, eu não consigo, não tem jeito, não tem mais jeito. Bom, tem jeito sim, né? E sempre para daquela questão de nós falarmos do que nem o Salmo fala, o mesmo Isaías fala, eu sei os pensamentos de paz que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que deseja a tua alma. Se for bom para você, pode acontecer, né? Pode acontecer, não é isso? Então que você possa pensar dessa maneira, que você possa sair dessa tenda de desânimo, dessa tenda de angústia, de tristeza, e olhar para cima, ver os céus e perceber que Deus pode fazer, de uma maneira ou de outra. Pode ser não como você quer, você queira, mas pode ser de uma outra maneira que Deus quer, para dar paz ao seu coração. Então, você não tem condições. Às vezes, só Deus passa no meio do holocausto, só Deus pode fechar, pode assinar, pode selar a aliança, a promessa que Ele fez. Nós não temos condições sequer de passar no meio para podermos, então, sermos a outro lado, a outra banda do acordo. Não, é só esperarmos e vermos que Deus é Deus de maravilhas, de bondade e misericórdia. Dentro daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para mim, não achando, exigindo que Deus tenha a obrigação de fazer. Tem coisas que nós nem sabemos, que vai ser só para o nosso mal, para o nosso engano. Então, paz, fique em shalom, fica tranquilo, né?
que as coisas podem caminhar de uma maneira e que você, de repente, quando olhar para trás, você não vai entender e vai saber como é que você passou por aquilo. Que você tenha um bom domingo, uma boa semana, você e a sua família. Que Deus abençoe a vocês, que Deus guarde vocês, que Deus resplandeça a luz do rosto dele sobre vocês, que dê paz para vocês e que ele possa passar como um fogareiro, como uma tocha no meio de tudo e selar o acordo que ele tem com você. Deus abençoe.